que é totalmente relacionada com a parte de potência, tá? Potenciação que nós vimos na semana passada. Então, assim, você vai ter que lembrar das propriedades de potenciação. Fique esperto que essas propriedades elas estão nos slides, tá? De qualquer maneira, eu deixei lá para vocês na plataforma. Caso vocês não consigam, é só me chamar no WhatsApp que eu dou um jeito de passar novamente. E a gente vai começar agora já específica. Na semana passada a gente fez uma revisão de fundamental, né? Com potenciação, radiciação. E agora a gente vai começar uma matéria do primeiro mesmo, que tem a ver com isso, que a gente fez na semana passada. Então, temos aí a seguinte situação, acompanhem comigo, por favor, chama exponencial, tá? Vem de expoente. Deixa eu só pegar minha mesa aqui, digitalizador, eu não consigo escrever. Ó, então, vamos lá, vamos entender um pouquinho disso. O que acontece? Só para vocês entenderem mais fácil. Digamos que eu escreva... Opa, tem alguém entrando. Digamos que eu escreva isso aqui para vocês, ó. 2 elevado a x igual a 4. Isso aqui é uma equação, porque tem o igual, tudo que tem igual é equação, né? E tem uma variável para você descobrir o valor, que é o x. Só que essa variável, ela está em cima, no expoente. Lembra de expoente, base? Ele está em cima, está no expoente. Isso é uma equação exponencial. A gente vai trabalhar com coisas desse tipo aí, tá? Com relações desse tipo aí. Então fique esperto, porque vai aparecer um expoente com letra lá em cima, que aí você vai ter que ficar antenado. Por exemplo, neste caso, eu teria que fazer o seguinte: pensar que número que eu coloco aqui no lugar da letra, que quando eu fizer 2 elevado àquele número, dá 4. Esse é bem facinho. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, o x teria que ser 2. Porque 2 ao quadrado é 4. Certo? Uma estratégia que a gente vai usar, principalmente quando a questão for um pouquinho mais trabalhosa, desse tipo, é fazer assim, ó, trabalhar com a mesma base, do lado esquerdo e do lado direito. Então, eu vou pegar o 4 aqui, ó, e vou colocar 2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Tudo que você faz de um lado, se você fizer do outro, manda bala. Perfeito. Porque vai ter a igualdade. Então, eu posso cortar aqui e cortar a base, ó. E aí x vai dar 2. É nessa perspectiva, nesse esquema que a gente vai trabalhar. Ah, Denis, e se tiver, por exemplo, 3 elevado a x igual a 27? Aí você vai ter que pensar, o 27 é 3 ao cubo. Corta, corta, x vale 3. Olha lá. Porque a igualdade, a equação, ela é uma balança em equilíbrio. Paralelamente, comparando, assim, tendo uma ideia. Se eu tirar alguma coisa daqui, eu tenho que tirar daqui também para manter o equilíbrio, essa igualdade, tá? Então, você repara que eu estou tirando, cortando, né, as informações que representam essa igualdade e mantém isso aí. Eu tiro o 3 daqui, tiro o 3 daqui, a igualdade prevalece, porque eu estou tirando a mesma coisa dos dois lados, e eu acho o valor do x. É nesse esquema que a gente vai trabalhar. Tá? Até porque também, se você fizer um teste, ó, 3 ao cubo, coloca o x valendo 3, já que eu achei esse valor. Dá 27. Então, estou certo, x vale 3 mesmo. Então, qual que é a ideia? Base e base iguais, para eu poder cortar. Tá? Isso que é equação exponencial. Tem letra lá em cima, no expoente. Pensando nisso, olha esse exercício da apostila. Repara bem. 625. E ali está 5. Eu vou tentar, pensa comigo, trabalhar com a base 5. Se eu deixar 5 do lado, 5 do outro, eu cancelo os dois por igualdade, não tem problema, faz de um lado, faço do outro, e aí eu consigo achar o valor do x. Porém, vamos começar. Eu vou ter que usar algumas propriedades de potenciação que nós vimos semana passada, que você viu lá no fundamental. Por exemplo, a propriedade do sol e sombra.
Por quê? Aqui tem uma raiz. Raiz quadrada, tem o número 2 escondido. Qual que era a propriedade que a gente fazia? Ó? Virava fração. O que está dentro vai em cima, o que está fora vai embaixo. Comentei semana passada, tá? E vocês viram isso no fundamental. Para tirar essa raiz daí, aí. Daí fica uma potência simples. O 625 pode ser que seja 5 elevado a alguma coisa. Para que você não fique martelando nisso, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, 5 elevado a 4, faz o seguinte, vai lá no teu rascunho e fatora o 625. Lembra disso? Ó, lá da época do fundamental, hein? Ó, divide por 5, vai fazendo as divisões. Divide por 5, divide por 5. Ó, o 625 fatorado vira 5 elevado a 4. Ó, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Se você conseguir sair daqui e vir para cá de cabeça, sucesso, manda bala. Se não conseguir, vai e faz a fatoração. No teu rascunho lá, no teu cantinho. Por quê? Agora ficou legal. Ó. 5 do lado, 5 do outro. Cancela, cancela. Cancela não, né? Vamos falar certo. Simplifica. Tira, tira. E agora acha o valor do x. Equaçãozinha básica. Passo 2 multiplicando, já que ele está dividindo. 2 vezes 4, 8. Então, seu x vale 8. Qual que é a ideia da equação exponencial? Deixar a mesma base é o número que está embaixo, dos dois lados, para você simplificar, tá? Porém, quando tiver raiz, vira fraçãozinha em cima. Tenta lembrar dessa propriedade, qualquer coisa, resgata lá. Aula passada. Propriedade de potência, tá? Tem professor que fala sol e sombra, né? Que ele fazia assim, por exemplo, ó. Só para vocês lembrarem. Aqui tem o número 1, aqui tem o número 2. Aqui embaixo, o número 1 está dentro da sombra. Vai ficar no sol, vai ficar em cima. O 2 está para fora, está no sol, vai ficar na sombra, vai ficar aqui embaixo. Tá? Cuidado com essa propriedade, que é uma das propriedades que a gente vai usar bastante. Toda vez que tiver raiz, vai ter que lembrar dela. Fique esperto aí, tá? Só marcar aqui um negócio rapidinho. O pessoal que entrou agora, a Gabi entrou agora, acho que a Iris entrou agora também, né? A Evelyn também entrou agora. Foi. Dúvida? Não? Todo mundo fica em silêncio, me deixa falando sozinho? Não? Então eu vou continuar. Vamos lá, vamos no mesmo embalo, tá? Ó, aqui é um pouquinho mais difícil, mas, quer dizer, trabalhoso, não tão difícil assim. Mas vamos devagar. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Aqui você tem uma soma, aqui você tem duas partes, tá vendo? Não tem uma só, tem duas. E tem o 150. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. 5 elevado a x. Toda vez que você tiver soma de expoente, você vai lembrar comigo aquela propriedade que a gente falava assim, ó. Conserva a base e somos expoentes. Vamos voltar nessa propriedade. Ó. Se tivesse assim, como que a gente fazia lá na época do fundamental? Conserva a base, somos expoentes. No caso do exercício, está ao contrário. Eu estou fazendo o processo contrário. Ele já está somando os expoentes. Eu estou voltando para cá. Ó. Tá? Eu estou quebrando aí, usando a propriedade que a gente já viu de potência. Repara que está somando, tá? Se estivesse subtraindo, a gente vai trabalhar com divisão. Soma, multiplicação, subtraindo, divisão. Ah, Denis, e se tivesse assim, ó? Se tivesse, tá? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se tivesse menos, eu mudaria para fraçãozinha assim, divisão. Tá? Eu vou lembrando aos poucos as propriedades de acordo com cada exercício. Olha lá, a propriedade também que já foi falado lá atrás. Então, eu fiz essa quebra aí, ó, essa mudança. Tá? A multiplicação, a soma virou multiplicação. Olha aí, vamos lá. Aí, como tem 5 elevado a x nas duas partes,
eu vou colocar em evidência. Olha lá, colocar em evidência. Aqui é como se tivesse vezes 1. É que o vezes 1 não aparece, porque vezes 1 não muda nada. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, então não tem por que aparecer esse vezes 1, mas é como se estivesse, porque na hora de você colocar em evidência, esse 1 vai aqui dentro. O 5 elevado a x eu já coloquei em evidência, o outro 5 vai aqui fora, vai aqui dentro. Até porque colocar em evidência seria o contrário da distributiva. Se você fizer a distributiva aqui, ó, volta para cá. Ó, volta para cá. Então, estou certo. Fiz certinho, colocar em evidência. Repara bem, ó, que vai dar 6. Está começando a melhorar um pouquinho a minha ideia. Por quê? A minha ideia qual que é? Deixar o 5 elevado a x sozinho aqui, ó, desse lado. Então, esse 6 eu vou passar dividindo. Ao dividir 150 por 6, faz um rascunho se não conseguir fazer de cabeça, vai dar 25. Agora vai ficar mais fácil. Por quê? Agora volta naquela ideia que eu falei no começo. O que é 25? É 5 ao quadrado. Corta, corta, x vale 2. Boa resposta aqui do lado. Solução 2. O que dá trabalho? Fique esperto. Quando você tem aqui, ó, um mais ou menos. Você vai ter que trabalhar com colocar em evidência de alguma maneira, tá? Fique esperto com isso aí. A ideia é, vamos aí, a ideia, o objetivo. Deixar a potência com a letra sozinha do lado esquerdo, tá? E tudo que for número, jogar do lado direito. A ideia é essa. Deixar, por exemplo, 4 elevado a x igual a 64, deixar 2 elevado a x igual a, sei lá, 32. Sempre deixar a potência que tem a letrinha lá em cima, no expoente, sozinho do lado. E o resto do outro lado. Essa é a ideia. Para que você possa trabalhar esse conceito para você cortar aqui, ó, tá? Normalmente no vestibular, assim, tá pegando aqui. Normalmente no vestibular, a gente acaba não cortando, tá? A gente sabe que está simplificando ali, mas não risca, tá? Mas de qualquer forma a gente está riscando, tá? Oi! Nossa, deu um grito. Vou falando. No parênteses, aqui em cima, né? Você lembra de fatoração por colocar em evidência? Só por curiosidade. Lembra? Então, o que, que acontece? Ó, aqui você tem uma parte e aqui você tem outra, certo? O que, que elas têm em comum? O 5 elevado a x. Ó, coloquei em evidência, certo? A partir do momento que você coloca esse aqui e esse aqui em evidência, o que sobrar, você vai colocar aqui dentro do parênteses. Só que não tem o vezes 1, mas você vai ter que pensar nele. Sabe por que você vai ter que pensar nele? Faz um teste. Ó, vamos fazer um rascunho aqui do lado. Faz um teste. Ao colocar em evidência, que é um tipo de fatoração, é o contrário da multiplicação da distributiva. Então, a partir do momento que eu coloquei isso em evidência, na hora que você faz a distributiva, ó, 5 elevado a x vezes 1 dá 5 elevado a x. 5 elevado a x vezes 5. Olha o que aconteceu, ó. Você voltou para isso aqui, ó, que estava antes. Está aqui, ó. Então, de qualquer maneira, o que é colocar em evidência? É colocar aquilo que está em comum nas duas partes. Só que, a hora que você. Ah, então beleza, na primeira parte, o que sobra? Não esqueça que tem um vezes um escondido aqui, tá? Para que, senão, a hora que você for fazer a distributiva, você não consegue voltar para cá e bater certinho com o teu raciocínio, tá? Tenta lembrar um pouquinho de essa parte de fatoração, fator comum, né?
Porque senão vocês. É a mesma coisa assim, ó. Sabe como que vocês faziam no fundamental? Vocês faziam um exercício assim, ó. Peraí. Ó, por exemplo, assim. Aí você vai lá, primeira parte, segunda parte. O que, que tem em comum? O x ao quadrado. Coloque em evidência. O que, que sobra daqui? O 2. O que, que sobra daqui? O y. Agora, a partir do momento que não tem nada, não é que não tem nada, tem um 1 escondido, aqui você vai ter que pôr o número 1. É a mesma coisa que tivesse um aqui na frente, tá? Tenta lembrar disso aí de falar, colocar em evidência, principalmente quando tiver mais e menos aqui, ó. Quando tiver mais e menos aqui, fica esperto, tá? Deixa eu só voltar. Nada, que isso. Pode chamar, só chamar aí. Eu adoro quando vocês participam. Até melhora a aula, que daí eu não fico falando sozinho. Mas vai perguntando, pode perguntar tudo, coisa do fundamental. 2 mais 2 é 4. Pode perguntar o que for, tem eu não. Estamos aqui para isso. Tá? O importante é vocês entenderem a matéria, é óbvio. Ó, olha isso aqui. Tá vendo que. Agora vamos lá. Tá assim, ó. Aqui você tem um expoente elevado a outro expoente. A gente chama de potência de potência. Vamos lembrar dessa propriedade, ó. Se tivesse assim, ó, só para vocês lembrarem. O que, que eu faço? Que eu fazia, né, na época. 3 vezes 2, 6. Eu tenho que multiplicar para virar um só. Aqui, no exercício em questão, tá assim, ó. Deixa eu só reproduzir o exercício. Tá vendo? Tem uma potência, um expoente e outro expoente. Seguindo essa propriedade, você vai multiplicar os dois para virar uma coisa só. Mas não vamos multiplicar ainda não, vamos só mostrar. Depois a gente faz toda a distributiva aí. Beleza, eu já sei que eu vou ter que usar essa propriedade potência de potência. Aí, repara bem, aqui está o número 1. Lembra que a nossa intenção, a partir de hoje, é deixar a mesma base, no caso, base 4. Aí eu vou pensar, 4 elevado a quanto que dá 1? Aí vai lá na tua caixola e bora lá. Todo número elevado a zero dá 1. Então eu posso colocar 4 elevado a zero. Por que 4 elevado a zero dá 1? Ah, mas por que eu não posso pôr 5 elevado a zero? Também dá 1. Porque senão não vai ficar também a mesma base, ó. Como que você vai cortar? Né? Então a intenção é você cancelar essas bases iguais, até para você poder desenvolver a equação. Então eu vou colocar 4 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Aí você corta, corta. A gente não costuma cortar, mas de qualquer maneira é essa a ideia. Vai sobrar isso aqui, ó. O que você pode fazer? Toda uma distributiva, vai dar uma equação de segundo grau e fazer Bhaskara, tá? Pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, não sei se vocês já lembram disso, eu usaria nesse caso, para não fazer Bhaskara e gastar menos tempo. Eu faria o seguinte, como você tem duas partes multiplicando e está dando zero, por lógica, ou essa primeira parte tem que ser zero, porque imagine isso aqui sendo zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Ou a segunda parte vai ter que ser zero. Se você usar essa ideia, ó, passa o x para lá, primeira resposta eu achei. Passa o x para lá, segunda resposta eu achei. 3 e 2 são as respostas. Ah, Denise, eu não entendi. Tudo bem. Faz a distributiva aqui. Vai multiplicando, hein? Arruma a equação, vai dar uma equação de segundo grau e faz Bhaskara. Você vai achar o 2 e o 3 do mesmo jeito, tá? Eu prefiro usar essa ideia da multiplicação, porque aqui já está escrito a multiplicação. E essa multiplicação, essa continha de vezes, está representando o que dá zero, igual a zero. Então, ou uma parte é zero ou outra é zero. Que zero vezes qualquer coisa vai dar zero, tá? Se não, faz a distributiva e faz a Bhaskara. Vai dar mais trabalho um pouquinho. Mas... Pergunto, querem que eu faça Bhaskara para mostrar? Ou pode deixar assim que vocês entenderam? Ninguém me responde. Pode deixar? Fica mais fácil, né?
Mas isso quando acontecer da multiplicação dá zero, tá? Se a multiplicação aqui tivesse um número 2, por exemplo, vamos supor, aí você vai ter que distribuir tudo, arrumar toda a equação e fazer básica. Eu só estou fazendo assim porque está zero, tá? Ou uma parte é zero ou outra é zero. Vocês já devem ter visto isso em algum momento, em aula de matemática. Bom, mas o que, que ele pergunta na questão? Ele não pergunta as respostas, né? Ele pergunta o produto das soluções. Então, ele quer que você faça o seguinte: produto, continha de vezes. Qual que é a multiplicação das respostas? 6. Alternativa aí. Pergunte, fique à vontade, peça tudo, só não peça dinheiro, porque eu não tenho, infelizmente, né? Não, até daria um dinheirinho para todo mundo, tá? Pergunta, pergunta. Não? Alguma dúvida? Então, qual que é a intenção? Deixar a mesma base do lado esquerdo e do lado direito para a gente cortar. Beleza? E aí você dá um jeito de deixar essa base. Por exemplo, 1 eu pus 4 elevado a zero, né? Porque daí eu pensei todo número elevado a zero dá 1, então fica 4 e 4, tá? Ah, mas tá de repente só para recapitular. Assim, ó, 2 elevado a x igual a 32. Aí você vai ter que pensar, opa, 32 é 2 à quinta. Corta, corta, x vale 5. Olha lá, já resolvi. Agora vamos supor que esteja assim, ó. Menos 32 igual a zero. Antes de tudo, joga o 32 para lá. Tá vendo? Para a parte da potência ficar sozinha do lado esquerdo. Você dá uma arrumadinha aí. E aí pensa na potência, 2 à quinta, né? Tá? A ideia é essa. Daqui para frente a gente vai trabalhar só com isso. Certo? Aí, continuando em equação, na página 34 é a mesma história, tá? Continuação da matéria. Vamos indo. Depois vocês vão me falando. Deixa eu ver se falta tempo aqui para não me perder. Tá? Também vou terminar um pouquinho mais cedo para vocês fazerem o intervalinho, tá? Ó, o que, que acontece aqui? Vamos lá, vamos naquele esquema que a gente estava trabalhando, tá vendo? Ó, tem soma lá em cima. Eu posso fazer, ó, conserva a base, porque aqui, se eu tivesse essa conta, seria conserva a base, soma os expoentes, ó, volta para cá, tá? Eu estou fazendo o processo contrário. Ó, mesma coisa. Opa, maravilha. Aí, vamos fazer aquilo que eu falei, ó, 3 elevado a 1 é 3, né? Pode até apagar esse 1. Vamos lá, coloque em evidência. O que, que tem igual nas duas partes? O 3 elevado a x. Vamos ver o que sobra para pôr dentro dos parênteses. 3 elevado a x eu já coloquei em evidência, fica o outro 3 aqui dentro. 3 elevado a x eu coloquei em evidência. Opa, mas tem um vezes 1 escondido aqui, ó. Coloca, tá? Até porque, vamos fazer o teste. 3 elevado a x vezes 3, opa, volta para cima. Tá batendo. 3 elevado a x vezes 1 dá 3 elevado a x. Bateu certinho. O que eu escrevi, perfeito. Tira, tira. Olha lá. Aqui você pode somar, vai dar 4. Treine exercício aí, ó. Vamos deixar a potência sozinha. 104 dividido por 108 dividido por 4, né? 4 vezes 2 dá 8, dá 27. Agora vamos pensar, 27 seria 3 elevado ao cubo. Não consegue, faz a fatoração lá, hein, no rascunho, para saber que 3 ao cubo dá 27. Corta, corta, x vale 3. Solução 3. Os exercícios são muito semelhantes, tá vendo? Esse é parecido com aquele que eu já tinha feito com base 5, se eu não me engano, né? Que eu fiz agora há pouco. Então você vê que os exercícios são meio semelhantes. É que você tem que treinar para você ir pegando o ritmo. Tipo, não pode esquecer das propriedades de potência, tá? Qualquer coisa vocês me falam se vocês não lembrarem. E às vezes fatoração, né? Colocar em evidência, esse tipo de raciocínio aí, tá? Mas os exercícios são bem parecidos. E treinar, né? Tem que treinar. Só assistir a aula de online também não dá muito certo, não. Né? Tem que fazer exercício para treinar para ver se você está entendendo o esquema. Dúvida? Pode perguntar. No? Sim.
Qualquer coisa fala, gente, fique à vontade. Tranquilo e calmo. Bom, esse é um pouquinho diferente, tá? Esse aqui, eu vou usar uma estratégia que eu acho que dá para usar até nos outros que a gente já fez, tá? Porque é o seguinte, ó, repara bem comigo aqui. Tá vendo que dá 2x? 2 vezes x dá 2x. Se eu escrever essa primeira parte aqui, ó, assim, ó, vou escrever de propósito. É a mesma coisa que essa daqui? Sim, de acordo com a propriedade de potência, potência de potência, você tem que multiplicar os dois para virar um só. 2 vezes x dá 2x. Então, se eu escrever do jeito que eu pus aqui, ó, é a mesma coisa. O resto eu vou deixar igual. Só para mostrar um negócio. Repara bem. Como tem muitas partes com 2 elevado a x, eu vou fazer uma estratégia que é o seguinte. Eu poderia ter feito isso até no primeiro exercício agora há pouco. Mas não fiz. Fiz daquele jeito que a gente já tinha feito antes. Eu posso vir aqui, vou lá no meu rascunho, no meu cantinho, e cada 2 elevado a x que aparecer na equação, eu vou trocar por uma letra. Eu estou pondo a letra T, pode ser qualquer letra, tá? E vou deixar guardadinho essa informação aqui, ó. Deixa guardadinho na caixinha aqui. Repara bem que estratégia que eu vou usar. Por que eu vou fazer isso? Repara, cada 2 elevado a x eu vou colocar a letra. Ó. O que aconteceu? Apareceu aí uma equação de segundo grau que eu sei fazer, porque eu sei Bhaskara, sei soma e produto. Tá? Vamos supor, né? Eu sou aluno e sei fazer. Você consegue agora resolver uma equaçãozinha de segundo grau. Faz Bhaskara, soma e produto. Vou fazer Bhaskara mesmo, tá? B ao quadrado, menos 12 ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Ó, 144 menos 120. É o Bhaskara tradicional, tá? Dá 24, né? 24, acho que eu fiz alguma coisa errada, né? É 32 aqui, pus 30. Então vai dar 140, não, 128. Então vai dar 16. Aqui, corrigindo. O que vai acontecer? Eu vou fazer Bhaskara, tá? Só que a equação no momento, eu estou usando a letra T. Então vamos lá. T é igual menos B mais ou menos a raiz quadrada por 2A. T1 e T2, Bhaskara tradicional, envolvendo a letra T, porque eu mudei para T, tá? Não esquece o X por enquanto. 12 mais 4 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8. 12 menos 4 dá 8, dividido por 2 dá 4. O que acontece? Eu achei os dois valores do T. Só que o exercício ele não fala da letra T. Eu mudei estrategicamente para poder resolver uma equação que eu conheça. Que eu vou fazer para fechar o exercício? Eu vou voltar na minha caixinha aqui e no lugar do T eu vou colocar 8 e depois eu vou colocar 4. Aí eu vou achar o valor que ele quer, porque a equação dada é x na parada, não é t. Eu mudei para poder cair numa equação mais conhecida. Agora ficou fácil de resolver, porque eu vou usar aquela ideia que eu falei para vocês. 8 é 2 ao cubo. Corta, corta, x vale 3. Ó. Primeira resposta. E 4 é 2 ao quadrado. Corta, corta, x vale 2. Agora sim, resposta para o exercício 2 e 3. Lembrando que o exercício fala do x, não fala do t. Eu mudei aqui para poder cair numa equação mais fácil de resolver. Mas depois eu voltei. Vocês viram que eu mudei para depois voltar. Se você quiser usar essa estratégia, que a gente chama de mudança de variável. Mudança de variável é mudar a letra. Se você quiser usar essa estratégia de mudar a letra, você pode. Tá? Deixa vocês copiarem essa
Aí eu volto na primeira questão para vocês verificarem como que eu mudaria a letra lá, se você achar mais fácil. Se você mudar a letra lá, de repente vai ficar mais fácil para você entender. Não sei, é uma opção, tá? Nesses casos que você percebe que tá aqui, ó, 2x, 3x em cima, eu aconselho a você mudar a letra assim, para facilitar, tá? Do que resolver desse jeito. Até porque resolver desse jeito vai dar muito trabalho e não vale a pena. Resolver com x, com tanta informação assim, ó. Mas como vocês estão vendo pela primeira vez, é meio estranho, tá? Depois vocês vão perceber, pegando os exercícios para resolver, vocês vão perceber que a mudança de letra vale a pena, de repente. Repara que eu mudei aqui, ó, e eu vi que vai dar uma equação de segundo grau, tá vendo? E aí eu fiz Bhaskara com a letra T e depois eu voltei e troquei de novo. O T vale 8, o T vale 4, eu desenvolvi e achei o valor que ele queria, né? Que é o x, no caso. A questão está como x, né? 2x, x. Quer ver? Eu vou voltar no número 1 de novo. Olha aqui. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Vamos supor que você vai começar o exercício agora. Se você entendeu desse jeito, tudo bem, faz desse jeito mesmo, tá? Mas é que eu tenho que dar as outras opções. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou separar aqui, que nem eu falei da propriedade de potência, né? Da multiplicação, e vou lá no meu rascunho e vou escrever aqui, ó. Cada 3 elevado a x, eu vou colocar uma letra. Então vai ficar t aqui no lugar do 3 elevado a x, ó, 3t. Aqui vai ficar t. Ó, você nem vai precisar usar fatoração, colocar em evidência. Quer ver, ó? Ó, 108 dividido por 4 dá 27. Só que o 27 não é a resposta do exercício. O que você vai fazer? Volta na troca e agora desenvolve. 3 ao cubo dá 27. Corta, corta. 3 ao cubo, corta, corta. O x vale 3. Olha aí, deu a mesma resposta que eu tinha feito antes. Ó. Mudança de variável, de repente, vale a pena. Já não precisaria usar fator comum, colocar em evidência. Lembra que aqui no começo eu fiz desse jeito, coloquei em evidência? Aqui não vai precisar. Se você mudar, ó, vai desenvolver, só não pode esquecer de voltar e trocar o t pelo número para terminar o exercício, tá? Porque já vi em prova aluno fazer o seguinte: parar aqui e falar que a solução do exercício é 27. Tá errado isso, tá? Porque o 27 representa essa letra que você montou, que é o T. Você tem que voltar na história do X. Por isso que eu voltei aqui, ó. E terminei o exercício com 3. Então, na verdade, a solução é 3, tá? Que é o valor do X. Vê o que vocês preferem no primeiro exercício aí, ó. O primeiro exercício tem duas maneiras de fazer. Uma, você acaba não usando essa troca de letra, mas usa a fatoração, né? Colocar em evidência. E a outra, você troca a letra e faz o processo de ida e volta. Vê aí se vocês estão conseguindo entender. Depois tem bastante exercício proposto aí embaixo que vocês podem tentar, para ver mesmo se você. Eu acho, sinceramente, que vocês têm que tentar esses que eu já estou fazendo, novamente, sem olhar, né? Para ver se teu raciocínio tá legal nesse sentido. Aí depois faz exercícios diferentes, né? Tá? Ó, olha o 3. O 3 eu vou mudar a variável também. Vou ficar mudando um pouco essa variável para vocês verificarem como funciona, tá? Até acostumar. Olha o 3. Tá vendo? Ó, tem 25, tem 5. Que nem, por exemplo, o 25, eu já estou vendo que a base que está sendo trabalhada é 5. Eu já jogo um 5 ao quadrado aqui, ó. Olha, você já percebe que vai dar de segundo grau, tá vendo? Tá ao quadrado aqui, ó, provavelmente vai dar de segundo grau. Ó, o 25 eu vou jogar para lá. Eu já estou percebendo que vai dar de segundo grau aí. Só por esse começo aqui, ó. Aí, por exemplo, eu posso colocar assim, que nem eu fiz anteriormente, ó.
2 vezes x dá 2x, ó, é a mesma coisa. Se você já enxergar a mudança de base de variável aqui, de letra, você não precisa nem escrever o que eu escrevi aqui entre parênteses. Porque aí eu vou lá, vou no meu rascunho, na caixinha. Eu falo caixinha. 5 elevado a x, eu vou trocar por uma letra. Porque eu percebo que tem aqui e aqui, ó. Então vai ficar t ao quadrado. Olha lá a equação de segundo grau. Aí. E aí joga Bhaskara, some produto, tá? Vou fazer Bhaskara mesmo. 26 vezes 26 dá 576, se eu não me engano. Vou confirmar aqui rapidinho que eu não me lembro. Acho que dá 576. Não, 676. É isso? 16, 12, 15, 42, menos 4 vezes A vezes C. Aí vai ficar 676. Quem lembrar de some-produto, pode fazer some-produto para achar o T1 e o T2, tá? Que eu estou fazendo aqui por Bhaskara mesmo. 576. Aí vai lá. T é igual menos B, mais ou menos. Raiz quadrada de 576 é 16. Não, 16 não. É 24. É isso? É, 24. Aí vai dar 2 vezes A, 2A. Aí vai dar T1. 26 com 24 dá 50. Dividido por 2 dá 25. T2. 26 menos 24 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Achei o T. Não é o T que eu quero o X. Venho aqui e troco o T por 25 e depois eu troco o T por 1. Aí faz o esquema ó, da aula de hoje. 5 ao quadrado, corta, corta, x vale 2. Primeira resposta. Primeira solução, né? X, olha lá, 5 elevado a zero vai dar 1. Corta, corta, x vai dar 0. Vamos ver o que ele pergunta. A soma das raízes da equação. Opa, ele quer que você some as raízes, ou seja, somar as respostas. Então, portanto, vamos somar isso aí. 2 mais 0. As raízes são as respostas da equação, né? 2. Resposta 2. Ver se vocês entenderam essa mudança de base, não, desculpa, de letra, né? De variável que a gente fala na matemática. Talvez vai te ajudar essa mudança de base, tá? Você pode mudar aí, fica à vontade. Tem uma letra qualquer e trabalha isso aí. Dúvida? Sim, não. Gente, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Estão acordados? Vamos lá. Lucas. Lucas. Gabi. Vitória. Raíssa. Ai, alguém falou. Quem que falou? Oi. Aí, Gabi. Você pelo menos está aí. Cauã, você está aí? Luiz Miguel. Maria Clara. Maria Eduarda. Deixa eu ver quem está aqui na aula. Isa. Iris. Evelyn. Ah, alguém apitou. Peraí. Agora eu faço questão de ver esse chat. Eu não tenho a visão do chat aqui. Eu tô. O Cauã colocou. Maria Eduarda também. Que bom. A Raíssa também. Ah, agora tá todo mundo, né? É, né? Sai de videogame, hein? Não é para deixar o volume alto, ir lá para a cozinha comer um lanche e deixar a aula rolando, hein? Olha aí, sacanagem. Vamos lá, turma. Dúvidas? Não? Tudo bem. Então tô indo, hein? Tô seguindo. Bora seguir. Bom, aí, como a gente viu, a gente tem a equação de segundo grau, aí eu joguei uma função de segundo grau que fizemos parábola. A equação de primeiro grau, joguei uma função de primeiro grau que fizemos uma reta. Aqui é a equação exponencial, tem a função exponencial, tá?
Tudo que tem relação de equação também tem uma função da parada aí, que tem gráfico, tabela, tudo aquilo que a gente viu de função, tá? Como que eu faço esse gráfico aí? Não é difícil. Começa pelaquela tabelinha sagrada x, y. Lembra da relação do x e do y? Por quê? Quando você pega uma função assim, ó, vamos lá. Tá aqui a formulinha. Todo f de x é a mesma coisa que y, né? F de x igual a 2, o y vale 2. Lembra? Eu já tinha comentado isso desde o começo de função. Então, o que vai acontecer? Eu preciso desenhar um gráfico aí. Vamos colocar valores para x. Sei lá, valores aleatórios, que você achar melhor. Eu vou colocar ao menos 1, 0 e 1. Só que os valores de y dependem do valor que você coloca no x. Então não pode ser qualquer número para y, porque eu vou ter que fazer a conta. Então vamos fazer, ó. No primeiro momento, eu coloquei o x valendo menos 1. Então vamos colocar lá, ó, menos 1 no lugar do x. E faz essa continha. 2 elevado a menos 1, lembra que quando está negativo em cima, você inverte. Vai dar meio. Meio menos 2, vamos fazer em número com vírgula, até para a localização do gráfico. Ó. Meio é 0,5. Menos 2 dá 1,5. Vamos por 1,5. Que é meio, né? Meio menos 2. Opa, menos 1,5. Porque é 0,5 menos 2. Dá menos 1,5. Isso aqui já é um ponto para a gente localizar no desenho. Tá? Daqui a pouco a gente localiza esse ponto. Agora, eu vou colocar o x lá na formulinha, o x valendo 0. Todo número elevado a 0 é 1. Menos 2 dá menos 1. Nossa, quem está entrando agora? Angélica Torres. Quem será? Alguém sabe? Ah, deve ser do Luiz Felipe, né? Oi? É o Luiz? Luiz, é você que entrou agora? Luiz Felipe? É você que entrou agora? Sim? Quem entrou agora como Angélica Torres, por favor? Não? Quem que entrou agora? Bom, tudo bem, vamos continuar então. É, beleza. Beleza, Raíssa, obrigado, tá? Ó, então vamos continuar aqui. Aí, vamos lá. Colocando aqui 2 elevado a x, então vamos colocar o x valendo 1 agora. 2 elevado a 1 menos 2. Então, vamos lá. 2 elevado a 1 dá 2. Menos 2 dá 0. Tá? Então, é aquele esquema tradicional que a gente já fazia lá na função de primeiro grau. Você coloca valores para x, os valores que você achar melhor, fica à vontade nessa parte. Só que os valores do y, como está em função de x, depende do valor que você coloca aqui e realiza a conta, tá? A operação. Então foi o que eu fiz. Cada parzinho desse, a gente sabe que é um ponto no teu gráfico. Então vamos colocar, ó, o menos 1 vai estar ligado no menos 1,5. Cadê, ó? Menos 1,5 vai estar aqui no meio, entre menos 1 e 2, e menos 2. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, aqui, ó. O menos 1 está ligado no menos 1,5, certo? O zero vai estar ligado no menos 1, o zero vai estar ligado no y valendo menos 1, e o 1 vai estar ligado no zero. Vai estar ligado no zero. O que acontecerá? Repara bem, vai dar uma curva. Vou tentar desenhar aqui de acordo com minha mesa aqui. Vai dar uma curva crescente, ó. Ela vai aumentando, 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 sem parar. E aqui também, ela vai para baixo sem parar. A única coisa que você tem que ficar esperto é o seguinte: ela não vai cruzar o menos 2. Tá vendo aqui que está subtraindo o menos 2? Ela vai, deixa eu desenhar certinho aqui, ó.
Repara que ela vai estar próximo do menos 2 aqui, ó, no meu desenho. Isso já é uma dica, uma pista, ó. Vou até tracejar aqui só para mostrar. Ela tem um limite, a nossa curva, no menos 2, tá? Se ela tem um limite no menos 2, por onde é que eu posso olhar isso? Até para poder bater certinho e fazer o teste. Aqui, ó. Ah, Denise, então se estiver somando 1, é uma curva passando quase no 1? É uma curva passando quase no 1. Tá? Se tivesse assim, por exemplo, f de x é igual a alguma coisa, sei lá, vamos supor 2 elevado a x mais 1. Seria uma curva passando aqui no 1, ó. Uma curva passando pelo 1. Próximo a 1 aqui, ó. Tá? Isso já é um momento que você já fica esperto para ver se o teu gráfico está certo. Tá? Outra ideia. Depois eu vou fazer o segundo exercício, vocês vão reparar bem o que eu estou falando. Mas a tua base aqui, ó, é maior que 1. E repara que a hora que eu fui desenhar o gráfico, deu uma função crescente. Ó, ela vai da esquerda para a direita, ela está aumentando, ela está crescendo. Isso é uma regra, tá? Toda vez que a base da função exponencial for maior que 1, o teu gráfico vai dar uma função crescente. Depois eu mostro quando for menor que 1, o que acontece, tá? No próximo exemplo vai acontecer isso. Agora vamos lá que ele pergunta mais coisa, né? A letra A era desenhar o gráfico, esboçar o gráfico. Fechou. A letra B, ele pergunta, determine seu conjunto imagem e domínio. Então vamos lá. Vou responder a letra B. A letra C pergunta se ela é crescente, decrescente ou constante. Bom, a letra C já dá para responder, né? Se ela está aumentando. Ó. Até porque, como que você olha se a questão da crescente e decrescente? Pelo processo da parábola, não, que isso aí é uma curva, tá? A parábola é como se fosse uma letra U, assim, né? Que a gente já fez anteriormente. Isso aí é a curva. Você repara que a curva vai da esquerda para a direita, ela está aumentando, tá? Então você já percebe que ela é crescente. Outro jeito de você olhar crescente é pela tabela. Você repara aqui, ó, tá vendo que o x está aumentando, ó. Ó, menos 1, 0 e 1. O y também está aumentando, ó. Os números estão aumentando. Os dois estão aumentando ao mesmo tempo. Então, ela é uma função crescente, tá? Vou até responder a letra C aqui, ó. Função crescente. Mas pelo movimento da curva, já dá para perceber, né? Está aumentando, está crescendo. Daqui a pouco a gente vai ver a decrescente como funciona. Bom, o que mais ele quer? Conjunto imagem e domínio. Vamos para o domínio, então. Domínio da função. Não sei se vocês lembram, o domínio da função são os valores do x da função. Se você reparar, eu posso pegar qualquer valor de x. Nós pegamos 3 aqui só para poder esboçar e fazer os cálculos para ver como fica o nosso gráfico. Mas eu posso pegar qualquer valor de x. Por exemplo, se você pegar o x valendo 3,8, mais ou menos aqui, você vai subir, ó, vai bater, porque a curva continua, tá? Ela não é parada aqui, não. Ela continua sem parar, é infinita. Ela vai bater o 3,8, vai ter um ponto correspondente aqui, ó, que vai passar pela curva. Então, você pode pegar tanto pontos positivos, valores de x positivo, quanto valor de x negativo. Por exemplo, aqui, ó, você vai ter um ponto na curva que vai ter o seu parzinho do y. Então, o meu domínio pode ser qualquer número do valor do x. Então, o meu domínio pode ser são os números reais, qualquer valor. Agora, a minha imagem. Imagem, como a gente tinha falado sempre quando a gente fala de função, a imagem são os valores do y. Aqui, o y tem uma limitação, não é qualquer valor que dá certo. Por exemplo, o y valendo menos 3, ó. Ele não vai passar na curva. Por quê? A curva ela para aqui, ó, no menos 2. Ela não cruza essa parte. O menos 2 seria o limite da curva, ela não vai continuar aqui. Ó. Então, ela não vai ter, ela vai continuar aqui raspando a direção do menos 2, mas ela não vai ultrapassar para chegar nesse pedaço aqui do gráfico. Então, o que vai acontecer? A minha imagem vai acima de menos 2.
Olha lá, está pegando do menos 2 para cima. Repara que a curva está do menos 2 para cima. Então, você vai colocar que o y pode ser qualquer número real, tal que o y seja maior que menos 2. Ou seja, do menos 2 para cima. Tanto é que a curva está aqui, ó. Tá vendo? Nesse espaço do menos 2 para cima. A curva está passando em valores acima de menos 2. Para baixo ela não está pegando. Então, domínio. A gente já sempre fala disso, né? Toda vez de função, domínio é o x, imagem é o y. O que o x pode, o que o y pode. No caso, o x pode qualquer valor, né? O problema é o y. Pergunte, pessoal, fica à vontade. Agora a gente vai ver o contrário disso, tá? É bem parecido, só que a questão da função decrescente. Vocês vão ver agora. Copia certinho essa daí e a 2 também para a gente comparar. Tanto é que a 1 e a 2 tá na mesma página, né? Deixa eu ver aqui na apostila. Estão na mesma página. É bom porque daí fica uma do lado da outra, você compara a diferença de uma com a outra. E vai anotando essas informações que eu estou passando, tá? Não deixa de anotar aí. Beleza? Vamos fazer o próximo? Querem que dê mais um tempinho para vocês copiarem? Ou pode seguir? Alguma dúvida? Não? Oi? Alguém ligou o áudio, pode falar, fica à vontade. Um minutinho? Espero. Espero sim. Pode ir, pode copiar. Eu não, espero. Enquanto isso, deixa eu ver quem está na. Enquanto vocês copiam, deixa eu só ver quem está na aula aqui, para registrar o nome de vocês. Vai vendo aí, gente. Se tiver alguma dúvida, fala para mim, fica à vontade. Ela saiu. Eu estava vendo a mãe do Luiz, acho que saiu da aula. Gente, fala alguma coisa. Pelo menos se tá calor. Não? Você tá morrendo de sono, né? E preguiçosos. Fala para mim quando eu acabar de copiar, tá? Por favor. Vou fazer só o número 2 e aí depois eu faço uma pausa para vocês fazerem intervalo, tá? Já? Foi? Todo mundo? Pode seguir? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos fazer o contrário agora. Vocês vão ver que o gráfico vai dar um pouquinho diferente. Ó, repara que aqui, deixa eu até copiar a função aqui em cima. Ele chamou de g de x só para diferenciar, tá? É 2 elevado a menos x. Só que toda vez que tiver negativo, você pode tirar o negativo e inverter a fração. Ó. Então, ó, já fica a pista. É menor que 1. 0,5, né? Meio é 0,5, é menor que 1. Não vai dar função crescente, tá? Não vai dar assim, não. Vai dar o contrário, vocês vão ver. Outra coisa que eu já dei a pista para vocês, tá vendo aqui que está somando 3? Significa que o meu limite está aqui, ó. O limite da curva. Lá era menos 2 no exercício 1. Compara aí. Aqui é 3. Então, meu limite da curva já está aqui. Vale a pena você já pôr o limite dela aí. Você já sabe que não vai ultrapassar esse limite. Mas, vamos colocar os valores do x e fazer a continha para o y. Vou até pôr os mesmos valores, tá? Valores mais simples. Lembra que aqui é a mesma coisa que y, né? E vou fazer as continhas. Vamos lá. Y é igual a meio elevado a menos 1. Ó, negativo, inverte. Tira o negativo e inverte, né? Vai ficar 2. 2 elevado a 1. Vai ficar 2 mais 3. 5. Já vamos colocar o ponto? Menos 1 no 5. Menos 1 no 5. Aqui. Com régua é bem mais fácil, né? Então vamos lá. O próximo.
Meio elevado a zero. Agora o x vale zero. Todo número elevado a zero é 1. Mais 3, 4. Então, 0 com 4. 0 com o y valendo 4. E agora, mais um, só para a gente ver a curva bonitinha. Ó, repara que toda função exponencial dá curva, tá? Não dá parábola, não. Parábola é aquele desenho simétrico que parece um 1, né? Pode ser até deitado, assim. É o contrário. Aqui, meio elevado a 1 mais 3. Meio elevado a 1 é meio, 0,5. Mais 3, opa, 3,5. Vou fazer número com vírgula até para localização mais fácil. 1 com 3,5. 3,5 é na metade entre 3 e 4. Aí, nessa metadinha aqui. Como eu sei que ela é decrescente? Repara bem. Na tabela, o meu x foi aumentando, tá vendo? O meu y está diminuindo. Tá vendo? Um aumenta, outro diminui. É decrescente. No gráfico, como que eu vejo isso? Olhando pela curva. A curva, ó, da esquerda para a direita, ela vai caindo. Ó, ó. Olha que curva feia, Denis, mas que vale a intenção. Aquele perfeito tentando ser perfeccionista, né? Ó. Porque você sempre olha da esquerda para a direita, ela tá caindo, ó. Então ela é uma função decrescente. Já dá para responder, acho que a letra C, né? A letra C ele pergunta se ela é crescente, decrescente. É decrescente. Aí vamos lá. Domínio, tranquilo, domínio da função g, são todos os números. Qualquer valor de x que você pegar aqui, ó, vai subir, vai subir, vai subir, vai bater na curva e vai ter um valor de y. Pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, por isso que eu coloquei os reais. Agora, a imagem, ela tem um probleminha. Por quê? A imagem pode ser qualquer número real, tal que ela vai do 3 para cima. Repare que a curva está do 3 para cima, ela não está do 3 para baixo, ela não está invadindo a parte para baixo do 3. Então, y maior que 3. E é aquilo que eu falei para vocês. Como aqui você tem uma base menor que 1, tem a potência ali, ó. A base está menor que 1. A função é decrescente. Isso é regra, tá? Toda vez que a base for maior que 1, a função é crescente. Se a base for menor que 1, ela é decrescente. Crescente, decrescente. Dúvidas, dúvidas. Sim, não. Fala, turminha. Alguém falou alguma coisa, graças a Deus. Aí, deixa eu ver. De boa? Beleza, Rá. Vamos dar um retorno pra gente ter uma noção, tá? Aí, amiguinhos, para terminar, então vocês já vão estudando equação e função exponencial, tá? Aí na semana que vem a gente vê inequação e aí acaba essa parte. Deixa eu só ver aqui. Nós temos a seguinte situação, ó. Repara bem. Ui, oi, oi. Volto, volto. Claro, não tem problema não. Eu acho que eu vou falar de inequação agora, porque daí a gente não volta nisso depois, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou pular os três, depois a gente faz esse exercício 3 aí. Só para vocês terem uma noção, porque a inequação é parecida com a equação, tá? A única diferença é um negocinho só, mas é bem semelhante à equação. Até para vocês verificarem, se vocês entenderem, a gente já finaliza a aula. Pós-feriado, né? Vocês tiveram feriadão aí. Oi? Qualquer coisa eu coloco o slide de sempre, eu coloco lá na plataforma para vocês, tá? Mas se vocês quiserem pegar também. Nada? Foi? A inequação ela é assim, ó. Repara bem.
Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a equação. Eu até coloquei dois exemplos aqui para vocês entenderem. Qual que era a ideia da equação que a gente fez agora há pouco? Não é deixar a mesma base? 32 é 2 à quinta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Você vai usar o mesmo esquema. Ó. Aqui é maior, você vai cortar, x é maior que 5. A única diferença é que aí na equação vai aparecer maior, menor, maior ou igual. E aí você não vai ter o valor exato do x, mas você vai colocar a soluçãozinha. X pode ser qualquer número, desde que seja maior que 5. Aí na equação é desse jeito que a gente faz. Tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte. Repara bem aqui. Esse 1, a base, tá vendo aqui? Ela está menor que 1. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que você tenha assim, ó. Deixa eu colocar um exemplo mais simples. Deixa eu pôr assim, ó. Tá vendo que tem a mesma base? Se você cortar e colocar x menor que 3, parece que essa é a resposta. Mas, tem um detalhe. Pensa comigo. X menor que 3. Se eu pegar, por exemplo, o x valendo zero, coloca aqui valendo zero. Zero é menor que 3. Estou obedecendo o esquema. Todo número elevado a zero dá quanto? Dá 1. E meio ao cubo dá 1 oitavo. 1 é menor que 1 oitavo? 1 oitavo, só para vocês terem uma ideia, 1 dividido por 8 dá 0,125. 1 é menor que 0,125? Não é. Então não está dando certo. Por quê? Eu estou pegando o valor menor que 3, que é o zero, estou colocando no lugar do x e não está batendo, porque o 1 vai ser menor que o 0,125. Então, qual que é o problema aí? O problema está o seguinte, que aí já vai e marca isso aí. Você vai cortar as bases. Só que na inequação, se a base for menor que 1, na hora que você cortar, troca esse sinal aqui, para pôr a resposta. Quando a base for menor que 1. Se for maior que 1, que nem esse primeiro exemplo do 2 aqui, ó, da letra A, tranquilo, você vai cortar, vai pôr a resposta. Tá? Então, porque senão não vai bater com aquilo que eu estava falando. Aqui, ó, é 1 nono. Se eu pôr 1 nono elevado a x, e se eu colocar 81, seria 9 ao quadrado, certo? Para combinar com essa parte do lado esquerdo, eu posso pôr 1 nono, como eu estou invertendo, põe o negativo aqui. Ó, inverte. Aqui tem um embaixo, inverte e coloca o negativo, que é a propriedade de potência, né? Quando é negativo em cima. O que vai acontecer? Eu vou cortar, mas eu vou trocar o símbolo, o sinal. Porque 1 nono, se você dividir 1 por 9, vai dar menor que 1. E aí vai dar certo. Aí a sua solução fica mais fácil. E tem coerência depois, se você quiser fazer qualquer teste com um número maior que menos 3 e tal. Mas não precisa nem testar. Se você fizer isso, não tem erro. A inequação é chatinha nesse ponto. Tá? Você tem que tomar cuidado com a base trabalhada. Se a base for menor que 1, você faz de tudo para mudar lá para cortar, só que troca o sinal. Se for maior que 1, não tem problema. Tá? É a mesma ideia da equação, porém, toma cuidado nesse sentido aí de cortar, entre aspas. Porque se você pegar, por exemplo, os exercícios que estão na tua apostila, o 1 e o 2, rapidinho, só para comentar, olha aí, ó. Π é 3,14, né, aproximadamente. O π é maior que 1. Então, eu vou poder cortar aqui dos dois lados e aí vou resolver, tranquilo. Pode deixar até maior mesmo, maior, maior. Só vai
passar agora o x para lá, né? Agora virou basiquinho. Ó. Passa dividindo, x é maior que 3. Aqui não vai ter problema, porque a base que nós estamos trabalhando é o π. O π é maior que 1. Agora, o próximo já vai ter um problema. Por quê? A base que está pronto aí é menor que 1, é 0,1. Aí, na hora de você cortar, você muda o sinal. Na hora de você cortar, você muda, tá? No próximo. Ó, eu vou até pôr o próximo aqui, tá? Para vocês irem copiando. O próximo tá assim, ó. Só copiar aqui da apostila. Ó, aí eu vou bancar o esperto e vou, ó, tá até a mesma base, perfeito. Corta, corta. Só que na hora que você coloca a informação, o que, que você vai fazer? Você coloca maior ou igual. Senão não bate. Não adianta. Base menor que 1 vai dar esse problema. Aí passei o 5 para lá, vai dar menos 12. Aí passo o 3 dividindo, né? Dá menos 4. Aí a solução tá o quê? X é maior ou igual a menos 4. Tá? Só toma cuidado disso daí, para que você possa desenvolver com mais clareza, né? Um pouquinho mais calma aí. Beleza? Dúvida, pessoal? Anota isso daí, cuidado com esse negócio de maior e menor, que a inequação é meio chatinha nesse ponto, tá? Depois a gente volta um pouquinho na semana que vem disso ainda, para finalizar. E aí, se vocês quiserem anotar as dúvidas, tal, aí na próxima aula vocês me falam, Denis, eu estou com dúvida nessa parte que eu não entendi direito. Aí a gente volta tudo um pouquinho, tá bom? Faz uma revisão. Antes que vocês saiam, anotem aí a tarefa para amanhã, até amanhã à noite, né? Tentem fazer, selecionei dois módulos aí, só para vocês tentarem treinar um pouquinho do que eu falei. Acho que é a parte de equação aí, tá? Mais de equação aí. Vocês treinarem essa parte da mudança da letra. Segue aí os slides que eu fiz, certinho. Anota suas dúvidas e na próxima quarta vocês me falam. E aí a gente conversa melhor, tá? Manda nesse e-mail, por favor, não no outro, que o outro eu já deletei. Beleza? Alguma dúvida mais? Tranquilo? Tranquilo não, né? Agora tem que estudar, agora é com vocês. Estudar um pouquinho aí para ver qual é o problema. Firmeza, galera? Obrigado pela participação de vocês, mais uma vez. Deixa eu só parar aqui antes de vocês saírem.